Bom dia, Igreja, bem-vindos mais uma vez a um dos nossos cultos. É bom estar aqui convosco, apesar de estarmos assim afastados, mas podemos reconhecer que estamos unidos como o corpo de Cristo, e é tão bom poder estar aqui convosco, podemos estar a louvar juntos este Deus que é o nosso Criador, este Deus do Universo, este Deus que tem vindo a cuidar de nós, e Ele é assim maravilhoso e santo, e por isso nós cantamos Aleluia.
Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo. Querido Deus, neste tempo de tribulação, nós te agradecemos porque em todo o tempo sentimos a tua proteção, segurança e cuidado. Nós te agradecemos, Pai de amor, pois apesar das portas da nossa igreja se encontrarem fechadas, é graças a ti que nos reunimos nas nossas casas, com a nossa família e com os nossos irmãos, para te louvar, para te agradecer, para colocarmos as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos. Agradecemos-te, Deus Pai, pois este tempo de isolamento não se tem tornado um tempo de distanciamento e afastamento da tua palavra e da tua igreja. Estamos todos unidos aqui, com um só propósito, uma só fé, um só coração, um só Deus que nos ama, cuida e protege. Senhor, a ti, que és o Criador da vida, de tudo o que somos e possuímos, clamamos para que vejamos sempre qual é o teu propósito em cada situação e que façamos sempre a tua vontade, para que o teu nome seja sempre honrado e glorificado. É por tudo isto que te agradecemos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias em Romanos 10, 1 a 12 e todos juntos ler o texto que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque fomos chamados para ser de Jesus e por isso as nossas vidas entregamos a Ele, para que Ele possa conduzir os nossos passos, para que possamos seguir os dele.
cada domingo, a nossa comunidade tem por hábito consagrar os dízimos e as ofertas para sustento dos diferentes ministérios da Igreja. Este é um privilégio para os seus membros. Lembramos que este mês estamos a celebrar o nosso aniversário e, como tem sido o hábito, levantamos uma oferta especial. Na impossibilidade de estarmos juntos, se desejar ofertar, pode o fazer por transferência bancária para o NIB que aparece em rodapé. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular, em quem firmei, na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. Conforto tudo é para mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que encarnou todo o poder no frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou.
manhã nós vamos estar a falar sobre o 5º F da nossa série, em que durante este mês quisemos estar a abordar sobre características da Igreja. Hoje vamos falar sobre a Igreja ser formosa. Não vamos estar a falar sobre a Igreja ser formosa de uma forma estética, mas vamos falar sobre uma formosura maior, uma formosura melhor. Eu encorajava-vos durante este tempo a poderem compreender que nós realmente podemos ser contra a cultura. Nós podemos ter uma boa notícia para dar numa altura em que os jornais, telejornais, as informações, os vídeos que nos chegam, quase todos são de desgraça. A verdade é que não é preciso muito tempo frente à televisão para nós sermos bombardeados com notícias, algumas verdadeiras, outras falsas, sobre um problema que tem atacado o nosso país, toda a Europa, e é quase que impossível hoje em dia nós não falarmos sobre o coronavírus e o Covid-19. As imagens que chegam de Espanha são impressionantes. De Itália esmagam-nos a quantidade de pessoas que têm falecido nos últimos dias, e nós sabemos que provavelmente nos próximos dias mais pessoas vão estar a falecer por causa deste vírus. Para nós portugueses, que somos caracterizados por o fado, por um luso-pessimismo, estes não são bons dias. É normal que o nosso ânimo esteja um pouco em baixo. Mas a verdade é que nós temos uma boa notícia. Uma boa notícia é que nós, como Igreja, somos responsabilizados, somos comissionados a participar, a partilhar neste tempo. E eu gostava de vos convidar esta manhã a abrirem as Bíblias no livro de Romanos, e vamos ler do capítulo 10, do versículo 13 até ao versículo 17. Romanos 10, 13 a 17. E na tradução que eu tenho em mão, o texto bíblico diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vamos orar. Deus e Pai, esta manhã, perante a Tua palavra, nós te rogamos por sabedoria, nós te rogamos, Senhor Deus, para entendimento, para compreendermos e pôr em prática o que Tu tens para nós. Te peço, Senhor, que a Tua palavra possa tocar no coração daquele que porventura ainda não te conhece como Senhor e Salvador. Fica conosco, livra-nos do perigo, livra-nos do mal, livra-nos do cansaço e da desatenção durante este tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amada Igreja, o mundo precisa de ouvir falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Esta necessidade não surge agora em resposta a um vírus, esta necessidade surge em resposta a um problema maior, um problema que já nos ataca há vários séculos, chamado pecado. O Covid-19 não é o maior problema da nossa sociedade, não é o maior problema da nossa cidade, não é o maior problema que tem atacado a Europa, não é o maior problema que está a assolar o mundo. O pecado é. O Covid, o vírus, é um problema real, é um problema sério, é um problema grave, é um problema grande. Mas ainda que possa surgir agora um cientista que invente uma vacina e que nos livre desta dificuldade, desta tribulação, o problema maior vai continuar a existir e não há uma vacina feita por homens que nos pode livrar da morte. O texto que nós lemos dizia que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E eu creio nisto, e creio que esta é a boa nova. Jesus Cristo tem poder para salvar. Creio que Ele tem poder para curar o vírus, mas creio que mais do que isso, Ele tem poder para salvar a alma. Jesus continua a ser a esperança para o Porto, Jesus continua a ser a esperança para Portugal, Jesus continua a ser a esperança para a Europa, Jesus continua a ser a esperança para o mundo, e eu e tu, nós precisamos de Jesus e precisamos de falar sobre Jesus. Era assim nos dias de Paulo. Paulo sabia e tinha consciência, escrevendo à Igreja de Roma,
que havia uma necessidade de salvação no Senhor Jesus Cristo. E ele, escrevendo então para os irmãos que estavam em Roma, vai-lhes lançar 4 perguntas retóricas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? Como crerão naquele em que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olhando para estes 4 versículos, vejo 4 palavras-chave que não são assim de tão difícil compreensão. A palavra invocar significa suplicar ou rogar. A palavra crer, que significa aceitar, significa acreditar, significa também obedecer. A ideia de ouvir, que é guardar, que é entender. E também a palavra pregar, que geralmente pensamos em sermão, mas tem a ver com anunciar. O apóstolo Paulo está a desenvolver uma linha de pensamento que começa assim: o homem precisa de invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Ele não fala o nome do Senhor Jesus, ele apenas diz: o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Sabemos, olhando para o contexto, que Paulo se referia ao Senhor Jesus Cristo. Na realidade, nos textos paulinos, de uma forma geral, sempre que aparece a expressão Senhor, refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz assim: o homem precisa de invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Mas depois ele diz: as pessoas só invocarão o nome de Jesus como Senhor se crerem nele. Infelizmente, hoje em dia, nós temos vulgarizado muito a ideia que Jesus Cristo é Senhor. Normalmente, costumamos quase que brincar e dizer que Cristo não é o apelido do Senhor Jesus, e Senhor também não é a forma correta de nós o chamarmos só por ser boa educação. Na realidade, Jesus é Senhor. Mas para a igreja que estava em Roma, verbalizar que Jesus Cristo era Senhor era algo tremendo. Em Roma, César era Senhor. E ele não admitia que outro usasse para si este título. Todo o império deveria ter só um Senhor. Quem era? César. Não poderia ser outro. Então, quando Paulo escreve esta carta dizendo: verbalizem, testemunhem, invoquem o nome do Senhor para ser salvo, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas tinham consciência que, se o fizessem, corriam risco capital. Então, só mesmo quem tivesse fé em Jesus o iria chamar de Senhor. Hoje em dia é bem mais fácil nós dizermos que Jesus é Senhor. Mas invocar o nome do Senhor, biblicamente falando, será sempre do resultado de um conhecimento prático, de um conhecimento que vai muito para além da teoria. Sem fé nós até podemos dizer: valha-nos Deus várias vezes. Mas isto não quer dizer nada. Então o homem precisa de invocar o nome do Senhor para ser salvo, mas só o fará verdadeiramente se crer nele. E Paulo continua o seu pensamento com o terceiro ponto, dizendo que as pessoas não podem crer em Cristo a menos que tenham ouvido falar nele. Interessante esta ideia. Estima-se que hoje no mundo existam por volta de 18 mil grupos éticos. Perto de metade destes grupos nunca ouviram falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Não nos surpreende que o mundo esteja como está. Eu alegro-me por ver que, ultimamente, o nome de Jesus tem chegado a lugares onde até hoje nunca tinha alcançado. Mas, de uma forma geral, o nome de Deus não é assim bem-vindo em várias partes deste globo. É mais fácil Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar entrarem nas televisões em várias casas em certos países do que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É mais fácil os jogadores serem recebidos como populares do que pregadores missionários ou até mesmo cristãos. A Igreja continua a ser perseguida e falta-nos liberdade em tantos lugares para falarmos sobre a solução, sobre a salvação, sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa sociedade, o nosso mundo, nós idolatramos homens e esquecemos-nos de Deus. É tempo para falarmos sobre Jesus. É tempo para falarmos de Jesus, pois Ele é a necessidade para o nosso problema.
E Paulo então continuava a desenvolver o seu pensamento com a ideia de que as pessoas não ouvirão falar sobre Jesus Cristo a menos que alguém lhes fale dele. É curioso, a palavra que Paulo utiliza não é falar, é pregar. Ele vai buscar a palavra keruzo, que normalmente é traduzida por pregar. Mas o seu significado, naquela época, costumava ser usado para os arautos. E o arauto era alguém que sabia que tinha uma mensagem importante, que devia ser proclamada com toda a autoridade, porque ela era mesmo útil e deveria ser obedecida. E creio que vocês sabem quais são estes arautos. No versículo 15, Paulo alcança o último patamar do seu pensamento e ele fala em pessoas que foram enviadas. Há uma necessidade, há uma solução, há um grupo de pessoas que foram designados para proclamar essa solução. Aqui no texto chamam-se os enviados. Quem são esses enviados? Amada Igreja, os enviados sou eu, és tu, somos nós, é você. Cada um daqueles que já assumiu que Jesus Cristo é Senhor, cada um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. De acordo com Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, a Igreja está comissionada. A Igreja recebe ordens e é capacitada para falar sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que se coloca é se nós estamos a ir, se nós temos falado. É interessante. Como é que nós nos sentiríamos se soubéssemos que um laboratório hoje já tivesse a solução, uma vacina contra o Covid-19, e eles simplesmente dissessem: Eureka, nós encontramos, ela é boa, mas é só para nós? Como é que o mundo se iria sentir perante um laboratório assim? Recentemente vieram notícias que diziam que Donald Trump estava a pagar para que, se os laboratórios chegassem à vacina, ele a pudesse adquirir e apenas ser utilizado no seu país. As pessoas revoltaram-se com esta notícia, seja ela verdadeira ou falsa, não vamos estar a discutir isso, mas a verdade é que houve revolta por trás desta notícia de que havia quem quisesse a cura só para ele e não tivesse disponível para levar a outras pessoas também. Igreja, nós sabemos quem Jesus é. Nós sabemos que todos necessitam. Ainda há pouco cantávamos isso. Sabemos que salvação é a maior necessidade do mundo. Temos uma comissão. Será que estamos a obedecer? É interessante, o nosso Deus, Ele não nos manda ir salvar o mundo. Ele enviou seu Filho para fazer isso. Ele apenas espera que eu e tu, indo, façamos discípulos. Ele apenas espera que eu e tu anunciemos que há salvação. Eu gosto da segunda parte do versículo que nós temos, o versículo 15. Na minha tradução diz: como são belos os pés dos que anunciam coisas novas. A Bíblia para Todos, na citação de Isaías 52:7, escreve assim: como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. Amada Igreja, eu creio que está na altura de nós sermos belos. Eu creio que está na altura de nós falarmos e não nos calarmos. Eu creio que está na altura de nós deitarmos cá para fora a salvação, o conhecimento dela que já temos cá dentro. A verdade é que o texto nos chama a atenção que nem todos nos vão dar ouvidos. E não deveria ser surpresa para nós. Já nos dias do Senhor Jesus Cristo, certa vez um dos apóstolos foi ter com ele e disse: Mestre, são poucos os que se salvam. E naquela altura Jesus não entrou em pânico, não se calou. Ele continuou a levar a sua missão até ao fim. Amada Igreja, a nossa missão não deve depender de resultados. A nossa missão deve ser de obediência à palavra do Senhor Deus. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E Cristo nos tem desafiado a irmos falar sobre Ele. Os nossos pés, nós podemos ser formosos se levarmos a boa nova do Evangelho. Que nenhum de nós fique aquém das expectativas do Senhor Deus. Que a nossa Igreja seja composta por membros de pés formosos.
Podem ter até calos, podem ter joanetes, podem alguns ter o pé chato, quem sabe até o pé cavo, podem até alguns ter pé de atleta. Mas todos nós comprometidos por levar a boa nova de salvação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Igreja, é tempo de nós sermos os formosos. É tempo de sermos nós aqueles que perfumam a cidade do Porto com uma boa nova, e a boa nova é que Jesus Cristo tem poder para salvar. Sabemos quem Ele é. Sabemos o que Ele fez. Não nos iremos calar. Que cada um de nós possa ser útil, obediente e tenha sempre uma boa nova para levar àqueles que o rodeiam. Que Deus nos use, que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe. Não iremos calar o louvor que puseste em nós, porque Tu és o Jesus que veio a este mundo para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem pagos, para que fôssemos salvos, para que pudéssemos ser luz neste mundo. E sabemos quem Tu és, nós sabemos quem Tu és, Jesus. Salvos pela graça, cheios do Seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na Sua luz, pagou um alto preço, Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o Seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o Seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, para quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na Sua luz, pagou
sabemos quem és, iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, 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 Jesus, sabemos quem és. Senhor Jesus, quero te agradecer por este culto. Te agradeço pela oportunidade de, mesmo em nossas casas, fora do templo onde nos habituamos a nos reunir, o Senhor nos ouve, recebe o nosso louvor e fala aos nossos corações. Te agradeço por sua graça salvadora que nos alcança e pelos homens e mulheres que o Senhor chama para anunciar o teu evangelho ao mundo. Nos ensina a ser igreja em nossas casas, adorando a ti e anunciando a tua mensagem. Guia-nos através do teu Santo Espírito para vivermos de acordo com a tua palavra, para que possamos refletir a tua luz em nossos lares e para os que vivem à nossa volta. Guarda os teus servos do mal, conserva a nossa saúde, restaura o vigor aos que já sofrem e concede a tua paz ao teu povo. Consola os que precisam de consolo e derrama do teu amor em nossos lares. Abençoa o nosso pastor e toda a liderança da nossa igreja para que nos conduzam, mesmo que à distância, aos caminhos retos. Oramos também por todas as outras comunidades cristãs ao redor do mundo. Que a tua graça seja abundante nesses dias de isolamento. Cremos que até aqui o Senhor tem feito grandes coisas e por isso estamos alegres. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão e os nossos pedidos. Oramos em nome de Jesus. Amém.